pela hipocrisia dos que falam mentiras. Olá, pessoal. Hoje eu vou ler aqui mais um edital, ou melhor, mais um ponto de vista que saiu aqui na Folha Universal. Esse ponto de vista foi escrito por Denis Farias. Ele é advogado, professor e consultor jurídico. Então, o nome desse ponto de vista é Mentiras em Cadeia Nacional. E agora eu vou ler aqui para você entender o que ele quis dizer com esse ponto de vista. Então está escrito assim, ó. O subterfúgio que o ex-presidente, o subterfúgio que o ex-presidiário que quer voltar à presidência da República usa para enganar os incautos que ainda caem na lábia dele é a mentira, ou, quando muito, meias verdades. Ele não se importa se as inverdades que conta serão ditas secretamente, com seus apoiadores incondicionais, ou se em público, diante das câmeras. O engano está tão entranhado nele que ele nem se importa se o que fala será desmentido quando a verdade prevalecer. Então, esse homem está com a consciência cauterizada pela mentira. Esse é um fato que dá para se ver claramente. Então eu vou continuar lendo aqui, ó. Na entrevista a uma emissora em cadeia nacional, Lula mais uma vez não poupou o uso de mentiras no afã de enganar os desavisados. Para tentar criar uma narrativa em que ele é o personagem na figura de um candidato sem passagem pela polícia, ele afirmou aos jornalistas que tinha criado a lei contra a lavagem de dinheiro. Entretanto, a lei número 9.613, criada para combater o crime de lavagem de dinheiro, entrou em vigor em março de 1998, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ocorre, porém, que essa norma foi alterada em 2012, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, para tornar mais eficiente e rigorosa as investigações de crimes de lavagem de dinheiro. Pego na mentira, Lula até então não se explicou, até porque não tinha o que explicar. Como alguém vai conseguir explicar mentiras? Talvez só inventando mais mentiras para sustentar as primeiras mentiras que disse. Só dessa forma ele pode explicar mentiras. Vou continuar aqui. Mas não parou por aí. Para escapar da acusação que pesa contra ele de desvio de verbas públicas, Lula teve a ousadia de dizer que criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, para cuidar de movimentações financeiras atípicas. Mais uma declaração paralista das fake news lulistas. Então, pessoal, esse candidato está descredibilizado pelas mentiras que está falando. As mentiras que ele está falando estão tornando ele cada vez mais inelegível, digamos assim, porque ele não vai ser eleito em tempo algum mais. Vou continuar aqui lendo, ó. Na verdade, o COAF também foi criado pela lei citada acima, e 5 anos antes do início do primeiro mandato de Lula. O órgão tem o objetivo de produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. O que ocorre, ou melhor, e o financiamento ao terrorismo.
O que ocorre foi que, no primeiro ano do governo Lula, o Banco Central publicou a norma que obriga os bancos a informar ao COAF saques ou depósitos em espécie, com valores a partir de 100 mil reais. Logo, ele não o criou, como disse, pois ele já existia. Então, mais uma mentira aqui que está sendo esclarecida. Quem disse essa mentira de que criou o COAF foi Lula. Vou continuar aqui, ó. Para alcançar o desejo de voltar a ter o poder sobre os cofres públicos e esconder o que ele e a sua trupe fizeram no verão passado, na entrevista, Lula afirmou que criou a Lei de Acesso à Informação, a Lei Anticorrupção, a Lei contra o Crime Organizado. Só mesmo quem é bobo para cair nessa falácia. Lula não consegue se firmar na verdade. É claro que aqueles que falam mentiras, se baseiam em mentiras, ele não consegue se firmar na verdade. Porque o que ele fala é apenas mentira. E ele afirma essas mentiras como se fossem verdades. Ele está invertendo os valores. Então isso é uma prática muito errada da parte de qualquer pessoa. Para quem não sabe, essas 3 leis foram criadas durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e não durante o governo de Lula. Ao ser questionado, não deixou claro se estava se referindo apenas aos seus 2 mandatos, quando falou da criação das leis. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor em 2011, primeiro ano de Dilma Rousseff na presidência da República. As leis anticorrupção e contra o crime organizado também foram sancionadas pela petista em 2013. Os fatos não mentem, a verdade sempre prevalece, falando com a língua enrolada ou não. As meias verdades também são meias mentiras. Então, qualquer mentira, ela vai cair com o poder da verdade. Nenhuma mentira vai ficar para sempre escondida. Ela vai ser revelada pela verdade. E você e eu temos que conhecer a verdade. E não ficarmos sendo envolvidos e enredados por aqueles que falam mentiras em tempo algum. A última parte aqui, ó. Cego pela ganância de voltar a dominar o Brasil, Lula não se conteve e soltou outra inverdade, sem tamanho, ao afirmar que colocou a Corregedoria Geral da União, CGU, com um ministro para fiscalizar. Em verdade, a medida provisória número 2143-32, que alterou a estrutura da presidência e dos ministérios, determinou que o Corregedor-Geral da União, que integra a CGU, teria status de ministro. A lei é de 2001, portanto, antes do mandato de Lula, que começou em 2003. Pouco do que Lula fala resiste ao crivo da verdade. Ele usa a estratégia de vender sonhos para criar falsas expectativas para os que têm esperança de ver o Brasil ser governado por um candidato que não tenha passagem pela polícia e não seja um frequentador do Banco dos Réus. Então, pessoal, as palavras de Lula, muitas delas, são mentiras. E você não pode confiar em mentiras que esse candidato diz. Não pode, nem você, nem eu, nem ninguém. Então, nós temos que valorizar a verdade e não a mentira. Chega de mentira.
Chega mesmo, ponto final. Vamos enterrar a mentira, sepultar para sempre. A última parte aqui agora. Todo cristão sabe quem é o pai da mentira. No Evangelho segundo João, capítulo 8, 44, Jesus nos alerta sobre ele e quem usa da mentira para satisfazer seus interesses está fazendo a vontade e os desejos do pai da mentira. O pai da mentira, para quem não sabe, é o diabo. E muitos estão hoje querendo satisfazer os desejos dele. Ou seja, querem continuar na mentira, querem colocar a mentira em prática, querem induzir as pessoas ao erro por causa das mentiras que dizem. É assim que as pessoas satisfazem ao pai da mentira, que é o diabo. Tal como ele, que não se firma na verdade, são todos aqueles que mantêm... vou ler de novo. Tal como ele, que não se firma na verdade, são todos aqueles que mentem, porque não há verdade neles. Então, as pessoas que hoje têm a consciência cauterizada pela mentira, são essas pessoas que falam mentiras. E isso é errado. Tem que ser combatido por você e por mim. Não podemos aceitar esse tipo de coisa por parte de ninguém em tempo algum. Tal como ele, que não se firma na verdade, são todos aqueles que mentem, porque não há verdade neles. Como alguém em sã consciência pode depositar um voto de confiança em um candidato que deturpa fatos ou diz meias verdades para conseguir alcançar seus interesses? Como isso pode acontecer? Qual a resposta que você pode dar para essa pergunta que ele diz aqui? A pergunta é: como alguém em sã consciência pode depositar um voto de confiança em um candidato que deturpa fatos ou diz meias verdades para conseguir alcançar seus interesses? Como você e eu temos uma consciência. Pela nossa consciência, nós podemos avaliar quem está dizendo a verdade e quem está dizendo a mentira. Para que você possa confiar em quem diz verdades e não confiar em quem diz mentiras. Você tem consciência para discernir isso. Deixa eu continuar lendo aqui. A parte final aqui, Se ele está agindo dessa forma, vai honrar com suas palavras se for eleito. Se ele está agindo dessa forma, agora, vai honrar com suas palavras se for eleito? É isso que nós devemos pensar. Se ele está falando hoje com mentiras, será que ele vai honrar a sua palavra quando ele for eleito? Com certeza não, porque muitos candidatos, depois da eleição, eles transformam, eles mudam. A demagogia deles é colocada em prática depois que eles são eleitos. É demonstrada na prática. Porque aquilo que ele disse antes eram mentiras para enganar as pessoas, para fazer as pessoas acreditarem nele, confiarem neles. E aí, quando essa pessoa é eleita pelo voto daqueles que confiaram em mentiras, aí ele se transforma, ele muda tudo. Ele passa a agir de uma forma diferente do que ele fez na campanha. Aí é que está a grande questão a se pensar, como ele diz aqui nessa pergunta final. Se ele está agindo dessa forma agora, vai honrar com suas palavras? Vai honrar com sua palavra se for eleito? Com certeza não, porque, infelizmente, muitas palavras que ele diz são mentirosas. Então, pessoal, esse é o edital que eu queria ler aqui, porque já estamos a poucos dias da eleição. O dia 2 de novembro vem aí. Então, novembro não, 2 de outubro, aliás, 2 de outubro. O dia 2 de outubro vem aí, o dia da eleição. Então, agora é hora de entendermos que não podemos se deixar levar
por mentiras de ninguém. É preciso se acautelar nesse momento, porque muitas palavras mentirosas são ditas com o objetivo de ludibriar, enganar, porque, como diz aquela frase, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então, não podemos acreditar em mentiras, porque elas nunca vão se tornar verdade em tempo algum. Mentira hoje vai ser mentira daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Vai ser sempre mentira. Mentira é sempre mentira. Não tem como existir uma metamorfose que vai mudar a mentira em verdade. Não, isso não pode acontecer. E nós temos consciências para discernir isso, para saber o que é verdade e o que é mentira, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Nós temos esse discernimento. Coloque esse discernimento em prática e avalie a mentira e a verdade que são ditas hoje, para que você possa não se deixar levar pela mentira, mas confiar na verdade. Aquele que diz a verdade tem credibilidade, mas aquele que diz a verdade mesmo, verdade com fundamento, com provas concretas, reais, que é verdade. Ao contrário do que esse candidato diz, como nós lemos aqui nesse edital, nesse ponto de vista, dá para se ver que muitas palavras dele são mentirosas para enganar mesmo. Ele faz isso deliberadamente com o objetivo de enganar as pessoas, como está acontecendo hoje. Existem muitas pessoas sendo enganadas por eles, mas eu espero que a maioria da população agora tenha consciência disso e comece a entender o que significa verdade, para nunca mais ser envolvido e enredado por mentiras e nunca mais dê lugar à ocasião a mentira alguma, principalmente dita por esse candidato que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Como o próprio edital aqui, ele é um ex-presidiário, já esteve no banco dos réus, foi julgado, condenado, enfim. Isso é um fato histórico. Isso é verdade mesmo, ele foi julgado, foi condenado. Então, pessoal, agora temos que confiar em quem diz a verdade. O seu voto tem que ser, o seu voto de confiança tem que ser naquele que diz a verdade. Então eu espero que esse ponto de vista que eu li aqui possa esclarecer muitas pessoas hoje, porque isso é importante demais. As pessoas têm que ser esclarecidas pela verdade. A verdade tem que ser um fundamento na vida de qualquer pessoa. Isso é importante que possa existir. Então, no dia da eleição, até lá, falta alguns dias ainda, você ainda tem tempo de avaliar essa questão toda e filtrar toda mentira. Colocar a mentira numa peneira, digamos assim, para que a mentira possa ser filtrada e a verdade possa prevalecer. Então, a verdade é muito bom. A verdade, ela é algo simples de se viver. Então, nós não podemos dar lugar à mentira, a mentirosa em tempo algum. Porque pessoas mentirosas, possivelmente, elas têm a consciência cauterizada. E por essa hipocrisia, eles falam mentiras. Então, nós, como pessoas racionais, sábias, prudentes, inteligentes, sensatas, nós devemos dar valor a quem fala a verdade. A quem não apenas fala a verdade, mas prova que está falando a verdade, com provas reais, concretas, sem impedimento algum. Então, isso é importante se dizer. Eu queria agradecer aqui ao Denis Farias, que é advogado, professor e consultor jurídico, por ter escrito esse ponto de vista, que é bem importante nesse momento, desses dias que antecedem a eleição, que vai ser no dia 2 de outubro. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. Eu espero que todos agora possam estar conscientizados disso. Então, é isso que eu queria falar. Valeu!